Bom, boa tarde. Agora foi, né? Boa tarde. Essa é a terceira palestra da nossa programação de hoje. E agora com a gente recebe a professora Adriana Pereira Vidal, graduada em Química pela UNB, mestre em Física e Química pela Universidade de Brasília, doutora em Ciências Materiais pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP. E ela, além da pesquisa dela, da orientação de alunos e dos estudos de gênero que ela faz, ela também tem um grupo de fundamentos de divulgação científica e estudos de gênero, que ela foi a pessoa que fundou esse grupo no Instituto de Física da UNB. E hoje ela vai dar uma palestra para a gente sobre ciências dos materiais, intitulada Materiais Fotocatalisadores Não Estruturados para a Despoluição e Descontaminação das Águas. Muito obrigada, professora, muito obrigada a todos que estão assistindo, e o link da frequência está na descrição do vídeo, por favor, não esqueçam de assinar. Olá, gente, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do pessoal do PET da Física e da organização da Semana da Física. É um prazer contribuir para o evento, trazer a discussão sobre temas de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Instituto, né? E, em particular, né, é legal justamente porque há 20 anos atrás eu era do PET na graduação também, só que na Química, né? Eu me formei em Química e fui do PET de 2000 a 2003, que foi quando eu me formei e entrei no mestrado. Também queria agradecer a presença de todos, espero que a próxima 1 hora seja traga bastante fatos, pesquisas novas, dúvidas, conhecimentos novos, inspirações também. Bom, como a Lorena, né, acabou de falar, hoje eu vou falar de uma das minhas 3 linhas de pesquisa, que são materiais fotocatalíticos nanoestruturados para despoluição e descontaminação de águas, né? Em primeiro lugar, né, falando um pouquinho só das minhas 3 linhas de pesquisa, né, como vocês podem ver aqui à esquerda, né, a gente tem uma das linhas que eu desenvolvo junto ao Instituto de Física, justamente são novos materiais fotocatalisadores. A ideia é justamente utilizar aquilo que a gente já observa, que são materiais bons, por exemplo, para células solares, que foi minha pesquisa durante meu doutorado, eles também podem ser utilizados para aplicações tanto industriais quanto para despoluição, aplicações ambientais, né? Então, essa é uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvo aqui no Instituto e que envolve, né, óxidos semicondutores, dispersões coloidais e filmes finos. A segunda linha de pesquisa que eu tenho são experimentos interdisciplinares para o ensino de física, né? Então, a ideia, né, justamente, né, e nesse ponto eu sou orientadora no mestrado profissional do ensino de física, que é no Polo 1, que é da UNB, e a ideia justamente é trazer esse elemento da interdisciplinaridade, da interface, para dentro da sala de aula, mas levando em conta também a elaboração de experimentos, né? Isso vem em parte um pouco da minha própria inquietação, né, que ao longo da minha formação acadêmica, né, eu fui da graduação em Química ao doutorado em Física e Ciência dos Materiais, e uma das coisas que eu mais sinto falta e que senti ao longo, né, de tanto da fase escolar, lá com o ensino básico e médio, e depois também no superior, era justamente onde está a interdisciplinaridade, né? A gente compartimentou demais o conhecimento, mas as áreas elas conversam entre si. Física e Química, em particular, tem uma interseção muito alta. Então, a ideia dessa linha de pesquisa é justamente trazer essa interdisciplinaridade, a fim de proporcionar uma visão mais ampla dos alunos e eles entenderem, né, onde, né, que aquilo tudo que eles veem em sala de aula se aplica, ao mesmo tempo também perceber justamente que as áreas conversam entre si, e assim desmistificar um pouco alguns estereótipos negativos com relação à área de física. E a terceira linha de pesquisa, né, é de estudos de gênero na física, né, onde eu idealizei e coordeno um projeto atraindo meninas e jovens mulheres do DF para a carreira em física, né. Foi um projeto que eu propus em 2013, junto com o meu grupo de pesquisa, que eu fundei mais ou menos na mesma época. E a ideia era justamente aquele, eu estou interessada e tanto na parte de extensão, onde a gente oferece atividades voltadas, em particular, para as meninas que estão no ensino básico e médio, a fim de
né, desmistificar esse estereótipo que a física é chata, que a física é inacessível, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma pesquisa onde eu tento entender o porquê que está por trás desse fenômeno de uma presença feminina tão baixa na área, né? E uma coisa importante, né, que, assim, o nosso grupo foi o primeiro grupo na área de exatas a estabelecer gênero como linha de pesquisa, né? Não só extensão, mas como uma linha de pesquisa também. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que talento não escolhe gênero, não escolhe classe social e não escolhe etnia para nascer. E a ciência, ela é feita justamente quanto mais a gente tiver uma pluralidade em termos de pontos de vista, de criatividade, mais a gente pode propor soluções criativas e inovadoras na ciência. Bom, então, em primeiro lugar, apresentando aqui o meu grupo de pesquisa, né, do qual eu coordeno, onde eu tenho, né, os professores Reva, Marcela, Ademir e Cíntia, como parte, né, do time de professores do grupo de Fundamentos, Divulgação Científica e Estudos de Gênero, e também tenho os meus alunos, né, a Larissa, a Raíssa, o Vitor, o Daniel, o Danilo, o Júlio, o Renato e o Ikawa, que é o nosso colaborador. Justamente graças a esse grupo como um todo, é que todo esse trabalho tem sido desenvolvido. Bom, mas então, só para finalizar essa parte, gente, então, quem quiser saber mais sobre essas linhas de pesquisa, pode clicar no site do grupo, mulheresnafísica.unb.com. Nós temos o nosso portal da Menina na Física, no Facebook também, e também tem o meu perfil no Instagram também, Adriana_Baldo. Bom, mas agora, né, vamos então para o tema dessa palestra, que é justamente novos materiais fotocatalisadores. Aí você fala, pô, o que é fotocatálise, o que são novos materiais? E como essa é uma palestra, né, que ela tem voltada, né, para os alunos, então, em primeiro lugar, a gente precisa, né, em vez de ir direto ao ponto, o que são materiais, o que é ciência dos materiais, né? Para depois a gente entender, então, o que significa e por que é tão importante estudar e desenvolver materiais como linha de pesquisa, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem a ciência dos materiais, ela é uma área que ela é justamente devido à interseção entre os conhecimentos que a gente tem na química, na física e na engenharia, onde a gente busca compreender justamente desde a estrutura da matéria, os tipos de ligação, como que os átomos se organizam entre si, para saber quais são as propriedades físico-químicas resultantes e, a partir daí, a gente pensar em aplicações. Então, a ciência dos materiais é uma área interdisciplinar, né? Então, você tem conhecimento de várias áreas, as 3 maiores estão listadas aqui nesse slide, como eu falei, né? Química, física e engenharia. E, para vocês terem uma ideia, ciência dos materiais já começou já tem algum tempo, não é particularmente um fenômeno recente, ou uma área de pesquisa recente, como possa parecer. Se a gente pensar lá na pré-história, quando a gente tem né, a idade do ferro, a idade do bronze, né, onde a gente tem o desenvolvimento de ferramentas, o início da metalurgia, isso já era o início da ciência dos materiais. Ou seja, né, os seres humanos, já lá naquela época, gente, hein? Muito antes de ter definição o que era a área de química, o que era a área de física, dentre outras áreas do conhecimento, já desde essa época, se pensava, bom, o que a gente pode ter de materiais, né? Como que a gente pode trabalhar os metais, por exemplo, para ter uma faca mais resistente, ou um material que tenha uma certa resistência mecânica, mas não quebre. Como que eu posso utilizar isso, por exemplo, para fazer uma construção, coisas do tipo. Então, na verdade, já desde a pré-história, né, desde lá dessas idades do bronze, do ferro, etc., a gente já tem uma preocupação, né, a humanidade já tem essa preocupação em trabalhar os materiais, ou seja, os compostos químicos que a gente tem à volta, para ter aplicações. Então, para isso, se começou, claro, ali de uma maneira né, um tanto quanto primária, né, preliminar, rústica, porque não se sabia nem mesmo, né, o que era o átomo, não existia essa definição até então, mas já começou aí. No momento atual, gente, o que a gente tem na ciência dos materiais, a gente procura entender justamente, né, primeiro, né, a gente estuda a composição dos compostos que a gente quer aplicar, né, então você fala, bom,
quais são os elementos químicos que eu vou ter naquele material, que tipo de ligação eles fazem, né? É uma liga metálica, por exemplo, então a gente vai para a ligação metálica, ou é, por exemplo, um óxido, como é meu caso, né, minha linha de pesquisa, onde a gente tem ligações covalentes, né, etc. Então, ou seja, a gente pensa tanto na composição, ou seja, quais os elementos químicos que compõem aquele material e também o tipo de ligação química. E por que isso é importante? Porque isso vai determinar as propriedades desse material. Então, ou seja, a partir do momento que você sabe como que os átomos se ligam, então aqui como nessa figurinha aqui, né, que está com um A aqui, a gente tem, por exemplo, essa figura representa algumas das ligações entre átomos de oxigênio e titânio, né? E o que acontece? A partir desse tipo de ligação química, a gente pode definir quais são as propriedades desse material. E as propriedades são o quê? É um material, por exemplo, as propriedades podem ser propriedades elétricas, por exemplo, é um material condutor de eletricidade, é um material isolante, como que ele se comporta quando eu tento aplicá-lo, por exemplo, para aplicações elétricas, né, dentro de um circuito elétrico. Quais que são as propriedades ópticas? É um material transparente, a luz visível ou não? Né? Ele é colorido? Se tem propriedades magnéticas ou se tem propriedades térmicas, por exemplo, é um bom isolante térmico, é um péssimo isolante térmico, ou seja, as propriedades de um composto químico são função da composição e do tipo de ligação química que os átomos fazem entre si. E a partir do conhecimento da composição e das propriedades, a gente tem como definir as aplicações daquele material. Ou seja, né, você fala, eu fiz uma liga que apresenta uma certa rigidez mecânica, então eu posso utilizar, por exemplo, em construção, porque garante estabilidade, por exemplo, para uma viga ou coisas do tipo. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, então a gente tem dos materiais que a gente tem, que a ciência tem estudado, né, em particular nas últimas décadas, a gente tem, em primeiro lugar, os nanomateriais, ou seja, que tem a ver com uma questão de dimensão, né? Quando a gente fala em materiais, o que a gente denomina como bulk são os materiais que são da escala micro para cima, ou seja, 1 milímetro dividido por 1000 vezes ou maior que isso, né? Então, ou seja, essa escala micro. Agora, quando a gente está nos nanomateriais, a gente é a escala onde a gente tem ali escala nanométrica, ou seja, 1 milímetro dividido por 1 milhão, né? Então, e o que acontece? O fato da gente fazer essa redução da escala macro, né, que a gente chama, para a escala nano, a gente tem alteração em algumas das propriedades que a gente observa. E são propriedades de interesse para a indústria, né? E aí a gente fala indústria química, metalúrgica, alimentícia, cosmético, farmacêutica. Então, tudo isso está relacionado, né? Dessa categoria de nanomateriais também derivou a dos biomateriais, que são materiais em que a gente tenta estabelecer critérios de biocompatibilidade para que eles, né, não sejam rejeitados, por exemplo, se você aplicar, por exemplo, uma prótese, uma órtese ou coisas do tipo, né? Então, por exemplo, uma restauração dentária, a gente procura saber se esse biomaterial ele não vai causar problemas para o paciente que vai precisar dessa restauração. Ou ainda, por exemplo, você precisa fazer um material, por exemplo, para fazer, por exemplo, às vezes a cabeça do fêmur de um paciente que teve algum problema de saúde. Então, você tem que estudar um material que tenha um comportamento parecido com o osso que compõe a cabeça do fêmur. Então, essa parte de biomateriais, ela é específica para aplicações que a gente diz biocompatíveis, né? Em particular, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei com essas duas categorias, né? No caso, por exemplo, no mestrado, eu trabalhei com fluidos magnéticos, né? Embora o foco da minha pesquisa fosse em medidas voltamétricas, ou seja, que é basicamente corrente potencial, né? Utilizando técnicas pulsadas, e foi o primeiro trabalho nessa linha, o que acontece? A intenção era aplicar no estudo de materiais que fossem, por exemplo, biocompatíveis, porque os fluidos magnéticos, né, que é
esse camaradinha que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ele parece um ímã líquido, né? E isso se comporta por quê? É como se fosse, tá, gente? Assim, a gente faz a síntese num laboratório, é outro. É como se eu tivesse um ímã sólido e moesse ele até você ter um pó finamente distribuído e a gente coloca num líquido. Então, esse fluido magnético, ele se comporta como se fosse um ímã líquido, né? E aí, a partir disso, dependendo de como você trata esses nanoímãs, você pode utilizar, por exemplo, para tratamentos de câncer, seja por entrega seletiva de medicamentos ou hipertermia. Mas a questão era necessário não só estudar, saber se essa ligação, esse tratamento, né, das partículas era estável, como também monitorar para você não matar o câncer e também não matar o paciente junto, né? Então, aí no meu mestrado eu propus também um método de análise clínica também baseado nisso. Bom, mas e agora depois no doutorado e também agora como docente, aí eu já investi em materiais, nanomateriais para células solares, né, de terceira geração, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e também materiais fotocatalíticos. Bom, só que na área de materiais, né, na pesquisa não se restringe só a nanomateriais e biomateriais. A gente também tem as cerâmicas, né, que são bastante utilizadas em diversas aplicações, como desde os refratários até aplicações elétricas e vidros inteligentes, né? As ligas metálicas, que tem uma aplicação, por exemplo, na indústria automobilística e na indústria naval e na indústria aeronáutica, né? Elas são extremamente importantes, assim como também nas aplicações. Até uma simples faca, ela tem estudo justamente para a gente saber qual liga é melhor, ou seja, que você tem uma lâmina que tem uma resistência mecânica, mas que ela não quebre facilmente, por exemplo, e não causa acidentes, né? A gente também tem os polímeros também e os compósitos, né? Dos polímeros, a gente tem uma série de aplicações, né? Por exemplo, no meu doutorado, alguns polímeros eu utilizei nessas células solares de terceira geração, mas os polímeros você pode usar em uma série de outras aplicações, por exemplo, para janelas inteligentes, para cobertura de lentes, de telescópios, de microscópios, de óculos, etc., né? E os compósitos, gente, são quando eu pego alguns desses materiais que eu listei antes e faço uma mistura entre eles, né? E aí o que eu vou ter é uma junção das propriedades, que não necessariamente é a soma linear delas, né? Muitas vezes pode até gerar um material com propriedades distintas que sejam muito interessantes. E aí eu estou falando de propriedades aqui, você está se perguntando, mas que propriedades são essas, né? Como eu coloquei aqui à direita, a gente tem diversas propriedades. Por exemplo, quando a gente fala de propriedades físico-químicas de uma maneira geral, a gente pode abrir esse conjunto de propriedades nessas que estão aqui abaixo. Exemplo, propriedades químicas são aquelas que a gente tem, por exemplo, um material que é estável, por exemplo, à luz natural, ou seja, né, a luz que chega do sol tem radiação ultravioleta. Então, o que acontece? Dependendo de que material a gente está falando, esse material, por exemplo, ele resiste a essa iluminação ou ele acaba quebrando as ligações e virando outro composto químico, né? É um material, por exemplo, resistente à corrosão, né, à oxidação. Então, tudo isso é importante. Mas propriedades elétricas tem a ver, por exemplo, é um material que conduz bem a eletricidade, ou é um material isolante, ou ele está no meio do caminho, né? Que tipo de propriedades a gente fala em termos elétricos? E isso vai influir, por exemplo, onde que eu vou aplicar esse material. Eu vou poder, por exemplo, fazer fiação para uma casa, ou vou fazer uma célula solar, vou fazer um transistor, vou fazer um chip. Isso tudo, as propriedades elétricas de um material vão determinar que tipo de aplicação ele pode ter, por exemplo, num circuito elétrico, né? Do mesmo modo, a gente tem as propriedades ópticas, né? Ou seja, é um material transparente em que região do espectro eletromagnético, né? E, em geral, para as nossas aplicações do dia a dia, frequentemente a gente está interessado na região do visível, que é o que o nosso detector, o olho, está vendo, né? Mas isso se estende a outras aplicações, porque a gente utiliza lentes, por exemplo, redes de difração e outros elementos ópticos, né? Ou outros objetos, né? Que a gente pode utilizar em uma série de arranjos, por exemplo, para fazer um estudo, por exemplo, fazer sensoriamento remoto,
ou, por exemplo, fazer imagens, construir um microscópio, construir um telescópio, dentre outras. Né? E aí a gente tem propriedades mecânicas também, se o material ele vai ser resistente, por exemplo, a uma compressão, a um cisalhamento, né? Essa resistência mecânica que a gente define na física como elasticidade, vai me dizer como, se, por exemplo, uma determinada madeira, qual é a carga que ela sustenta se eu usar, por exemplo, para fazer uma mesa, né? Ou seja, qual é a carga máxima em termos de massa que eu posso colocar sem ela envergar ou sem ela quebrar. Do mesmo modo, a gente pode pensar também em, por exemplo, vigas de construção, concreto, tudo isso tem que ser levado em conta numa construção. Então, a elasticidade de um material, dos materiais de uma maneira geral, também são estudados em ciência dos materiais, justamente para garantir que a gente possa ter aplicações simples, como uma cadeira, uma mesa e até mesmo uma ponte. Bom, a gente também tem propriedades magnéticas que vão definir, por exemplo, qual é o material que eu posso usar, por exemplo, num alto-falante, ou, por exemplo, num eletroímã nos cílios, dentre outras. E das propriedades térmicas, a gente pensa, bom, esse material, ele vai ser um bom condutor de calor ou um péssimo condutor de calor? E isso tudo determina aplicações, desde, por exemplo, qual o material ideal para construir uma casa aqui no Brasil e um para construir, por exemplo, na Groenlândia, né? Ou então, eu preciso ter um certo isolamento térmico para proteger uma determinada parte de um circuito elétrico, por exemplo. Então, o material que a gente vai utilizar vai ter que atender essas características. Ou seja, em suma, gente, o que a gente faz? Né? Então, como eu falei, como as propriedades são função da composição desse material e esse conjunto determina as aplicações, é importantíssimo que a gente saiba, então, né, que a gente estude os materiais, porque a partir daí a gente pode propor soluções para todos, né, atendendo diversos requisitos. Bem, no meu caso, gente, um dos materiais que eu tenho trabalhado ultimamente é o dióxido de titânio, que é um óxido semicondutor. Né, aqui, como vocês podem ver na foto, a gente tem aqui, né, esse aqui é um cristal de ocorrência natural, onde a gente tem aqui o dióxido de titânio na forma rutilo. A gente tem também aqui esse daqui em forma natural, que esse cristalzinho parece um... Como é que fala? Um octaedro é o anatase, que é outra forma cristalina. E aqui a gente tem o dióxido de titânio em pó, que a gente sintetiza no laboratório. Aqui embaixo, né, tem exemplos, né, fotos aqui de dispersões coloidais contendo dióxido de titânio, né, que foi o trabalho da Débora, que eu orientei no PIBIC e no TCC. E aqui, por exemplo, é uma microfotografia, né, que eu fiz de um filme, que é onde você tem aqui nanopartículas... Opa, cadê meu mouse? Aqui. Né, nanopartículas, né, de dióxido de titânio suportadas em um substrato, ou seja, isso aqui é um filme nanoestruturado, onde a gente pode ver as nanopartículas de dióxido de titânio, e aqui a gente tem esses pequenos canais por onde eu posso injetar outro material de interesse, que no caso eram polímeros condutores. Bom, agora, mas por que o dióxido de titânio, né? Por que ele chamou a atenção? Bom, em primeiro lugar, gente, o dióxido de titânio, ele é um material que ele é utilizado em várias aplicações, né? Para vocês terem uma ideia, desde o filtro solar, aquele branquinho que você passa para não torrar no sol, ele é branco justamente porque parte daquele pigmento são partículas de dióxido de titânio que funcionam como um filtro solar físico. E eu já falo porque daqui a pouquinho. Em cosméticos, o dióxido de titânio é muito utilizado também. Nas tintas, ele também é utilizado, né? E também você tem outras aplicações, inclusive até na indústria. O que acontece? Agora, em termos de propriedade. Bom, composição a gente tem titânio, né, o elemento químico de titânio e o elemento químico oxigênio. Em primeiro lugar, gente, o dióxido de titânio é um semicondutor do tipo N, ou seja, ele está no meio do caminho entre o metal que conduz bem a eletricidade, né, e um isolante, por exemplo, como o isopor, que conduz, né, o poliestireno, que conduz muito mal a eletricidade. Né? Então, ele está no meio do caminho. Então, sob certas condições, ele pode conduzir bem a eletricidade. Bom, além disso, o dióxido de titânio, ele é um material que ele absorve na região do ultravioleta visível do espectro eletromagnético.
Lembrando que a gente vê a região do visível. O nosso sensor, o nosso detector, que é a retina, a gente só detecta a região do visível que vai, né, do vermelho até o violeta, né? Ou seja, ali aproximadamente 750 nanômetros de comprimento de onda até aproximadamente ali 400, 390. Aqui embaixo, gente, né, a gente tem a irradiância espectral, né, que chega para a gente aqui na Terra. E isso assim, a irradiância espectral por comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais eu estou na região energética aqui. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente tem, né, essa região aqui que vai até aproximadamente aqui 350 nanômetros, mais ou menos, a gente está na região do ultravioleta, né, ali 350, 390. Depois disso, até 750, a gente está na região do visível do espectro eletromagnético, que é a luz branca que a gente vê se a gente decompor com prisma. Mas isso não quer dizer que não tenha ultravioleta e nem também infravermelho, né? Comprimentos de onda, maiores que aproximadamente 720, 750, a gente já está na região do infravermelho. Então, aqui, essa linha aqui cheia, por exemplo, seria aqui uma simulação de um corpo negro a 5.762 Kelvin, que é um modelo que a gente tem, por exemplo, para o Sol aqui, tá? Agora, por exemplo, aqui essa linha aqui, essa área aqui em vermelho, é justamente a radiância que chega para a gente na superfície aqui da Terra, ou seja, né, ao nível do mar, por exemplo, né? E aí o que acontece? Aqui a gente vê que é menor do que o que a gente tem em amarelo, que seria o topo da atmosfera, porque entre o topo da atmosfera e a superfície onde a gente está, né, ali, seja em terra ou no mar, o que acontece? A gente tem uma camada de gás, que é a atmosfera, né? Então, ou seja, você tem vários gases, tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, gases nobres, dentre outros. E o que acontece? Esses gases, eles absorvem também assim, os fótons que estão chegando em algumas regiões, em particular na região do infravermelho, né? Essa absorção aqui é bem tensa, por isso que a gente vê o gráfico aqui em vermelho dessa forma. Já o dióxido de titânio, ele opera nessa faixa aqui, que a gente tem esse retângulo azul, ou seja, onde você tem parte dele, né, absorve ali no ultravioleta e parte no visível. E aí você pode estar se perguntando, mas Adriana, por que essa absorção é importante? Porque isso vai determinar exatamente como que o fotocatalisador funciona, que são cenas dos próximos capítulos, eu conto daqui a pouquinho, tá? Mas ainda falando da motivação do dióxido de titânio, né? Então, ele é um semicondutor do tipo N, ele absorve na região do ultravioleta visível do espectro eletromagnético, é um material atóxico, ou seja, é importante a gente pensar nisso. Quando a gente vai pensar em materiais, por exemplo, para diversas aplicações, nós cientistas sempre nos preocupamos, né, com a questão de qual impacto ambiental aquele material vai ter, porque, eventualmente, a gente tem os descartes, desde o momento da fabricação até depois ao fim do tempo nominal de uso da aplicação que envolve aquele material. Então, ou seja, você tem um problema de impacto ambiental aí importantíssimo que a gente não pode deixar de levar em conta. Então, o tempo inteiro a gente procura colocar materiais que não sejam tóxicos, né? Ou que tenham uma baixa toxicidade e que, além disso, também sejam mais fáceis, né, da gente dar um tratamento devido e um acondicionamento para não contaminar o meio ambiente, tá? Bom, outra vantagem de usar o dióxido de titânio também é que dependendo de como a gente sintetiza no laboratório, eu posso ter diferentes fases cristalinas, né? Ou seja, a fase cristalina é como os átomos se arranjam para se ligar. Então, vai variar comprimento de ligação, ângulo de ligação, etc., número de átomos numa célula unitária. E isso vai dizer, por exemplo, se eu vou ter rutilo, se eu vou ter anatase, se eu vou ter bruquita e outras formas que a gente pode ter para o dióxido de titânio, né? Que são o que a gente chama as formas alotrópicas, que nem carbono e diamante, por exemplo. Carbono e diamante são compostos do mesmo elemento químico, carbono, né? Só que são completamente diferentes em termos de propriedades, né? E o tipo de ligação química entre eles também.
Bom, e além disso, no caso do dióxido de titânio, então, voltando, além das diferentes fases cristalinas, o que vai dizer qual que é o comportamento dele? Ele vai absorver mais ultravioleta, mais o visível? Como que é a condutividade elétrica dele, etc. A gente também pode variar a morfologia, né, e também o tamanho dessas nanopartículas também de dióxido de titânio. Então, isso é muito interessante, porque permite a gente brincar com essas propriedades e propor aplicações, assim, bem variadas para esse óxido. Ao mesmo tempo também, além dessas vantagens que eu falei inicialmente, a gente também tem um baixo custo frente a outros materiais. Por quê? Ele tem uma abundância relativa na Terra maior que outros elementos químicos, né? E também o processamento não é muito caro, né? Então, ou seja, a gente obter desde o minério até o titânio mesmo para usar em laboratório, por exemplo, purificado tudo, o custo dele é mais baixo que frente a outros materiais mais raros, né? Por exemplo, terras raras, ou então elementos como cádmio, telúrio, etc., eles têm a desvantagem que eles costumam ser bem mais caros, embora eles rendam aplicações também bem interessantes. Né? E como eu tinha dito para vocês, no caso do dióxido de titânio, justamente em função dessa variabilidade de rotas sintéticas que a gente tem, a gente pode criar uma série de opções, a gente pode produzir nanopartículas. E como eu havia dito, na medida em que a gente sai de dimensões, né, macro e vai para dimensões nano, as propriedades podem ter mudanças que são do nosso interesse para aplicações. Bom, e aí o que a gente tem, por exemplo, né, pensando nessa questão de semicondutores, então aqui, em função da rota sintética que eu utilizo na minha pesquisa, eu trabalho com a fase anatase, né? Para mim, para as aplicações que eu tenho interesse em investigar, é a fase cristalina de interesse, tá? Não quer dizer que as outras, como rutilo, bruquita, etc., não possam ser utilizadas, tá, gente? É que no meu caso, para a minha pesquisa, é mais interessante. Então, aqui, gente, isso aqui é uma célula unitária da anatase. Não vou entrar em detalhes de cristalografia estrutural e estado sólido, mas depois, quem quiser perguntar, fica à vontade. A gente tem aqui as esferinhas azuis, ó, como vocês podem ver que eu estou apontando, são os átomos de titânio 4. E aqui as esferinhas em azul são os átomos de oxigênio. Então, o que acontece? Quando a gente está em laboratório, o que a gente faz? A gente pega o titânio, que é um precursor, a gente tem titânio 4, né? E a gente reage, por exemplo, pode ser com a água, fazendo uma hidrólise simples, a gente obtém dióxido de titânio, né? E aí, o que acontece? Esses átomos de oxigênio e de titânio se organizam para formar uma anatase dessa maneira. Isso daqui, gente, para quem quiser, né? Você fala, mas por que estão esses octaedros aqui tudo, né? Que não são um pouco distorcidos, na verdade. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de poliedro de coordenação. Então, caso alguém tenha interesse em estudar, pode começar a procurar por aí. Né? Como vocês estão percebendo, aqui a gente já tem uma interseção. Primeiro, a gente pensa a rota sintética, o pessoal vai pensar, isso aí você vê na química, né, e tal. Antes que usine, afinal, não é todo mundo que manja desse rolê, né, gente? E aí, o que acontece? O que a gente tem no caso, quando a gente pensa na rota sintética, a gente usa o conhecimento que a gente tem em química sobre o comportamento, reatividade dos elementos químicos, para poder sintetizar o composto que a gente quer. A partir disso, a gente olha para como esses átomos se organizam, ou seja, como eles se estruturam, né, para poder entender quais que são as propriedades. No caso do dióxido de titânio, quando a gente fala em semicondutor, eu estou interessado em propriedades elétricas e também ópticas. Por quê? Primeiro, vamos pensar o que seria um semicondutor. E aí eu vou precisar falar um pouquinho de teoria de bandas aqui, mas bem en passant, rapidamente, por conta do tempo da palestra, né? Mas o que acontece? O que a gente tem? Um semicondutor, ele tem como característica, né, a estrutura eletrônica dele é uma estrutura de bandas onde você tem um gap de energia. Você fala, como assim? Bom, vamos lembrar lá do átomo de Bohr. Ele não é o modelo mais atual, tá, gente? Então, só para a gente frisar bem, mas ele vai ajudar vocês a entenderem, né, de uma maneira mais didática, que eu consigo explicar o que acontece. Bom, quando a gente pensa lá no átomo de hidrogênio, você tinha um núcleo e o elétron orbitando em volta, certo? Segundo o átomo de Bohr, em órbitas circulares e estacionárias.
E quando esse elétron ele ia de uma órbita de menor energia para de maior energia, ele tem que ganhar energia de algum lugar. Pode ser uma energia térmica, pode ser energia luminosa, né, eletromagnética, enfim. E aí o que acontece? Ele absorve. Ele vai orbitar numa órbita de maior energia, mas depois ele pode voltar para o estado que ele estava anteriormente, menor energia, e esse excedente de energia emitido, por exemplo, pode ser na forma de luz. Não é a única forma possível, né? Mas na forma de luz. Então, o que acontece? Isso daí tem analogia quando a gente pensa num semicondutor, ou seja, quando eu tenho aqui as bandas de energia, eu tenho um gap de energia, onde, né, eu tenho aqui a banda de valência, que tem, né, o topo dela, aqui onde eu estou apontando, tem uma energia menor, e a banda de condução maior. Seria, numa analogia assim, bastante simplificada, equivalente ao que você encontraria no átomo de boro, ou seja, o elétron sai daqui, gente, cadê o mouse? Aqui, né, como é que fala? Do nível de menor energia, ganha energia de alguma fonte externa para poder chegar à banda de condução e depois, ou seja, ele absorve, né, isso é o que a gente chama de absorção, e depois, quando ele volta para a banda de valência, aqui ele reemite essa energia para o meio, que pode ser na forma de luz, pode ser na forma de calor, etc. Tá? Agora, aí você fala, bom, tudo bem, tem uma analogia, mas como que a gente sai do átomo de hidrogênio para lá? Então, gente, aqui eu fiz um desenho, isso aqui é digamos, é um exercício hipotético, tá? Assim, bem simplificado, depois quem quiser saber mais é só perguntar. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no átomo, na molécula de hidrogênio, que é H2, então, pensando nos orbitais moleculares, os orbitais atômicos, eles se combinam para formar os orbitais moleculares, né? Então, o que acontece? Matematicamente, a gente faz essa conta com base no que a gente vê lá em mecânica quântica, né? Pictoricamente, como é o que está aqui, então, o que a gente tem? Você tem aqui dois orbitais, um S, cada um é um átomo de hidrogênio que está se ligando entre si, né? E quando eu combino matematicamente as funções que descrevem esses dois orbitais, um S aqui para cada um desses átomos de hidrogênio, eu formo dois orbitais moleculares aqui. Esse aqui é o orbital de mais baixa energia, ele é um orbital ligante, e eu tenho um orbital molecular aqui de maior energia, que é o que a gente chama de antiligante. Ou seja, de dois orbitais moleculares, eu obtenho de dois orbitais atômicos, eu obtenho dois orbitais moleculares. Vamos supor agora que eu pudesse fazer um exercício, tá, de fazer uma molécula H4. A conta você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, a questão na prática, a gente sabe que isso aqui vai desproporcionar. Eu não vou formar uma molécula H4, eu vou formar duas moléculas de H2, tá? Então, assim, é hipotético isso aqui, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui, ó, de 4 orbitais atômicos, eu formo 4 moleculares, sendo 2 de menor energia e 2 de maior energia. Pode ser degenerado ou não, isso aqui é só um exercício hipotético. Por quê? Vamos supor agora que eu faça um polímero de átomos de hidrogênio ligados entre si. Como eu falei, é hipotético, já não consegue fazer isso na prática. Você vai formar, né, N/2 moléculas de hidrogênio. Mas vamos supor que fosse possível, né? Matematicamente tá? O que a gente vai ter, né? Aí, claro, vai depender da metodologia de cálculo também. Mas vamos supor que fosse possível. Gente, esse mouse desse computador. Então, vamos supor que eu tenha aqui N orbitais atômicos aqui, um S, ou seja, você tem N átomos de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? Quando eu combino essas funções que descreve, eu vou ter aqui esses níveis aqui, esses orbitais moleculares, de menor energia que os iniciais que eu combinei, e outro de maior. E vocês estão vendo que são vários risquinhos muito próximos uns dos outros. Isso são as energias correspondentes. Lembra que esse gráfico aqui, esqueci de falar, é energia, tá, gente? Então, o que acontece? Como vocês estão vendo aqui em azul, esses níveis são tão próximos uns dos outros que o que a gente tem é o quê? O que a gente chama de uma banda de níveis de energia, que a gente simplifica lá no estado sólido como banda de valência, porque são os elétrons de valência que vão ocupar essa banda, tá? Do mesmo modo, a gente tem aqui essa banda de maior energia vazia, que é o que a gente chama de banda de condução. E vocês estão vendo que existe aqui uma diferença de energia entre
o topo, né, o último nível da banda de valência e o primeiro nível entre a banda de condução. Isso aqui, a gente, foi só um exemplo hipotético, assim, só a gente fazer uma digressão aqui bem simplificada e muito rápida, tá? Só para entender esse gráfico aqui que representa a estrutura do dióxido de titânio, que vai ajudar a gente a entender qual que é o processo base da fotocatálise. Então, o que acontece? O que a gente vai ter aqui é justamente, né, você ter a distância entre os átomos, à medida em que eu aproximo, eu estou aproximando ao ponto deles se ligarem quimicamente. O que equivale eu trazer do infinito, e no que eu vou diminuindo a distância interatômica, eu estou provocando essa ligação química, tá? Então, dependendo, claro, né, existe aqui, né, desse comprimento de ligação que ele representa pela letra A, ou seja, qual a distância entre esses átomos que estão se ligando, e aqui você tem os orbitais sp que se combinam para formar as bandas de valência e banda de condução. Então, o que acontece? No caso do dióxido de titânio, que a gente vai ter a estrutura eletrônica dele, existem outras bandas aqui, tudo vai dependendo da metodologia de cálculo, tá, gente? Assim, porque tem vários, você pode combinar todos os orbitais atômicos, ou só o de valência e o primeiro vazio, enfim. Aí vai depender da metodologia de cálculo. Mas, para sumarizar, o que a gente tem no caso do dióxido de titânio, eu tenho uma banda de valência que tem elétrons ali, e você tem uma banda de condução vazia. Então, ele tem essa analogia com o átomo de Bohr, como eu tinha falado, né? Não é igual, mas ajuda vocês a entenderem o processo. Por quê? O que vai determinar essa aplicação, né, do dióxido de titânio, por exemplo, seja numa célula solar, seja num fotocatalisador? Bom, então a gente tem aqui, ó, nesse desenho central aqui, bem simplificado, eu tenho a banda de valência e eu vou ter a banda de condução. Bom, o dióxido de titânio, se eu não der nenhuma fonte de energia externa, ele não conduz bem a eletricidade. Mas isso acontece porque para você ter um trânsito de carga, você tem que ter alguns níveis de energia vazios, e a banda de valência está totalmente cheia. Então, mesmo que eu aplique a DDP, a resposta é pífia, do ponto de vista de corrente. Agora, quando eu promovo o que a gente chama de fotogeração de portadores de carga, aí sim ele conduz a eletricidade. O que acontece? Então, a gente tem, se eu coloco, por exemplo, sob iluminação, eu posso levar um elétron daqui da banda de valência para a banda de condução. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui uma diferença de potencial nesse material, eu posso colocar elétrons para um lado e buracos para o outro, né? Então, ou seja, a partir daí eu posso ter uma corrente elétrica apreciável. E esse é o princípio básico que a gente tem em células solares. Aqui, por exemplo, nessa de cima, gente, é uma microfotografia da minha tese de doutorado, onde a gente tem aqui, né, uma criofratura, onde eu tenho um óxido transparente condutor, que é um dos eletrodos, dióxido de titânio nanoestruturado, igual aquele do filme lá que eu mostrei a microfotografia, e um polímero condutor injetado aqui em cima, essa parte mais clara, é um contato de ouro, fechando esse circuitinho que compõe essa célula solar, tá? Bom, agora, né, no caso, então, de uma célula solar, o que a gente faz? A gente está convertendo energia do fóton, energia eletromagnética, em energia elétrica, tá? Então, o que a gente quer, no caso de usar o dióxido de titânio como parte de uma célula solar, o que a gente quer ver é o quê? Esse material sendo, né, promovendo essa conversão de energia para você ter energia elétrica para você utilizar na sua casa, por exemplo. Agora, na fotocatálise, a gente se vale do mesmo processo básico, que é a fotogeração de portadores de carga, mas o que a gente vai fazer é, esses elétrons e buracos, eles vão migrar para a superfície do óxido, e aí o que a gente vai fazer é utilizar esse elétron aqui e esse buraco, esse elétron e esse buraco, para fazer uma reação química na superfície do óxido. Então, ou seja, no caso da fotocatálise, a gente parte do mesmo processo base que a gente tem numa célula solar, só que a gente vai converter a energia eletromagnética em energia química, fazendo e desfazendo ligações químicas. Então, o que acontece? No meu doutorado, o que eu trabalhei foi investir justamente em usar o dióxido de titânio como parte de uma célula solar, né? Híbrida, óxido, polímero condutor. Já agora, como pesquisadora, né, como cientista, o que eu tenho feito é utilizar o dióxido de titânio para fazer reações químicas na superfície. Bem, então aqui só para a gente
mostrar um pouquinho aqui, assim, esqueci de falar uma coisa. Só para colocar, é importante também que no caso, né, quando a gente tem essa fotogeração, ele só vai absorver fótons que têm energia no mínimo igual à energia do band gap do material, ou seja, o band gap ele é calculado como sendo a energia da base da banda de condução menos a energia do topo da banda de valência, que seria análogo ao que você tem a diferença de energia entre as camadas, por exemplo, K e L, K e M lá no átomo de Bohr, por exemplo, só para dar uma arrematada. E a recombinação é quando esse elétron ele pode voltar para a banda de valência, né? Mas o que a gente faz tanto na célula solar aqui, quanto na fotocatálise, é inibir a recombinação e maximizar a fotogeração. Por quê? Eu quero ou obter energia elétrica, o máximo de energia elétrica possível, no caso de uma célula solar, ou reações químicas, no caso de um fotocatalisador. Bom, no caso de uma célula solar, só para passar muito rapidamente, né? Então, aqui, por exemplo, no meu doutorado, o que eu fiz? Eu usei, né, uma célula solar em que a gente tinha um substrato transparente, que era o ito, né, que é óxido de estanho índio, por onde a luz entra, né? Então, a luz passa por aqui. A gente tem 2 camadas de dióxido de titânio, onde eu tenho uma camada compacta, ou seja, não é porosa. E aqui eu tenho aquele filme porosinho lá da microfotografia que eu mostrei para vocês lá no início da apresentação. E em cima esse filme poroso, eu tenho aqui um filme de polímero condutor que a gente tenta infiltrar nesse filme de dióxido de titânio. E por cima, a gente tem um contato de ouro, que é justamente ele funciona não só fechando aqui essa arquitetura desse dispositivo, dessa célula solar, como também funciona como contato refletor, ou seja, a luz entra aqui pelo ito, passa pelo dióxido de titânio, passa pelo polímero, é refletida e ainda pode ser reaproveitada na volta. Então, você tem um caminho duplo aí para tentar aproveitar esse fóton que está chegando ali na célula solar. E como resultado, que a gente tem essa curva aqui, ó, gente, de densidade de corrente por diferença de potencial. Quando a gente está numa célula solar, a gente mede no escuro e você vê que, né, a gente não observa uma corrente de curto-circuito, né? Mas quando você tem iluminação, onde você tem fotogeração de portadores de carga e eles são coletados em cada um desses eletrodos, ou seja, aqui buracos saem no eletrodo de ouro e os elétrons pelo óxido de estanho índio, o que a gente tem exatamente o efeito fotovoltaico. E aí, quando a gente está pensando numa célula solar, é claro que a gente pensa em todos esses processos, tanto de conversão quanto de perda, para a gente garantir o máximo eficiência de conversão, né, da energia que está chegando, ou seja, energia eletromagnética, o máximo que a gente consegue converter em energia elétrica. Bom, já no caso da fotocatálise, o que a gente tem? O que a gente faz ilumina o dióxido de titânio para ter uma reação química nessa superfície, ou seja, aqueles elétrons e buracos que a gente gera nessa fotogeração de carga sob iluminação, eu uso para fazer reações químicas, né? Então, ou seja, o que a gente tem aqui, por exemplo, tá vendo? Só para dar um exemplo dessas reações, a gente tem o dióxido de titânio, que quando recebe, por exemplo, 2 fótons, gera 2 elétrons e 2 buracos, né? Ou seja, os elétrons estão na banda de condução, os buracos na banda de valência. Os buracos podem reagir com a água e formar o oxigênio e o íon hidroxônio, que é o H+, né? Ou H3 ou mais. E os elétrons, que têm também fotogerados, podem reagir com esses íons H+, formando hidrogênio. Esse daqui, gente, é o artigo do Fujishima, que é justamente a fotólise da água utilizando dióxido de titânio. Foi descoberto em 1972, em plena crise do petróleo. E ele foi quem deu a largada para estudar o dióxido de titânio, assim como outros óxidos análogos, justamente como que a gente pode usá-los para fazer reações químicas de interesse sob iluminação. E por que foi importante? Aí você fala, e daí que tem hidrólise a fotólise da água? O que acontece? Na fotólise da água significa que, sob a ação da iluminação, o que eu vou ter é o quê? Formação de oxigênio e hidrogênio. Só que o hidrogênio, gente, ele pode ser utilizado como combustível, né? E, aliás, é uma das pesquisas que ainda tem até hoje em energia e processos de conversão de energia
para se tornar uma fonte alternativa, né? A gente tem uma série de problemas de estoque, ele é altamente inflamável, etc., mas é uma pesquisa que ainda está em andamento. Só que, o que tem de importante? Esse estudo do Fujishima, o que ele trouxe foi justamente a possibilidade da gente usar o dióxido de titânio para fazer reações químicas à superfície quando ele está sob iluminação. Então, o que a gente tem basicamente é isso, ou seja, num esquema bem simplificado, ou seja, né, a gente tinha aquele desenho da banda de valência e da banda de condução para o dióxido de titânio, e o que a gente tem? Quando eu ilumino ele com a luz que tem energia no mínimo igual ao gap dele, que vai estar ali em torno, na região do ultravioleta próximo e do violeta no espectro visível, o que a gente faz é, eu ilumino, jogo os elétrons para a banda de condução, esses elétrons podem fazer uma redução de espécies químicas, ao passo que os buracos que ficaram na banda de valência migram para a superfície e podem fazer reações de oxidação. E aí, o que acontece? Isso aí a gente pode usar para fazer uma série de reações que sejam tanto de interesse industrial quanto de interesse ambiental. No meu caso em particular, eu estou mais focada no interesse ambiental, mas pode ser estendida a outras reações químicas também. Então, o que a gente quer, por exemplo, aqui tem duas fotinhos de medidas, né, feitas no laboratório, ou seja, eu tenho aqui uma água com corante orgânico usado na indústria, e eu quero usar o dióxido de titânio para chegar nisso aqui, ó. Ou seja, quando a água, aquele corante foi degradado. Então, né, como eu falei, tem essas reações aqui, né, e o que a gente faz é utilizar justamente, porque o que acontece? A gente tem uma série de corantes que é utilizado em uma série de processos na indústria química, né? E aí a gente tem justamente a água, quando você tem, por exemplo, corantes residuais que ficaram em outros compostos químicos, a gente tem o que a gente chama de efluentes industriais. E o que a gente quer é prover um tratamento para minimizar possíveis danos e impactos ambientais. E aí a gente tem 3 categorias de processos, que são os biológicos, os químicos e os físicos, né? E aqui, basicamente, o que eu estou interessada são os processos químicos que envolvem fotocatálise, ou seja, são processos em que eu tenho reações químicas promovidas em um catalisador, ou seja, ele está sempre regenerado, sob iluminação. Então, gente, aqui para falar para vocês rapidamente que, né, a palestra já está chegando ao fim, né, por conta do tempo, né, tem aqui um dos primeiros trabalhos que tive em fotocatálise, que foi a orientação que eu fiz da Débora, né, que ela foi minha aluna de PIBIC de 2014 a 2017 e defendeu o TCC dela comigo em 2017, que foram estudos de síntese e dopagem de dióxido de titânio nanoparticulado, né? Então, tá aqui a Débora, ela foi me visitar no stand lá do CNPq, onde eu estava expondo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018, né? E, assim, agora ela está fazendo doutorado lá na Química em Catálise com a Silvia Dias, que foi minha professora da graduação, maravilhosa as duas. E o que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem uma série de amostras, né, que foram sintetizadas, justamente a gente tem o dióxido de titânio, a gente fez tanto puro quanto dopado com cromo 6 e com ferro 3. E a questão é o seguinte, o que a gente queria ver é qual o impacto dessa dopagem na eficiência fotocatalítica do dióxido de titânio, né? O que acontece? Aqui no TCC dela, ela estudou a fotodegradação de 2 corantes, que foi o azul de bromofenol e a rodamina B e a rodamina 6G. O que acontece? O azul de bromofenol, ele é um corante que a gente usa muito como teste para testes fotocatalíticos, porque ele é bastante utilizado na indústria, principalmente na indústria têxtil, alimentícia, de tintas, etc., né? E ele é um bom marcador para a gente estudar a eficiência fotocatalítica. E aí a gente aproveitou esses resultados com o azul de bromofenol, que foram muito positivos para essas amostras sintetizadas no trabalho da Débora, para fazer o estudo da degradação da rodamina B. A rodamina B é um pigmento rosa, igual aquele que tem naquele compensado rosado, e o problema é que ele é um composto neurotóxico, carcinogênico e que causa toxicidade crônica, ou seja, cumulativa, e o problema é que ele é bastante utilizado na indústria, e é um efluente industrial que merece atenção. Bom, e aí o que a gente tem, né? Basicamente, a gente fez as técnicas, né, de caracterização EDX, de fração de raio-x. A primeira a gente vê composição química, ou seja, se a dopagem foi bem sucedida,
difração de raio-x para saber a estrutura cristalina dessas nanopartículas, infravermelho, justamente para saber como os átomos estão ligados entre si, e a absorção no ultravioleta visível, a gente tem como avaliar qual o gap desse material e o que houve na mudança da dopagem. Aqui a gente tem um difratograma que você vê claramente que é a anatase e o perfil de absorção também. E aí o que acontece? Por que a gente dopou aquilo? Por que vocês não usaram o dióxido de titânio puro? Simples, porque a gente queria estender a absorção para a região do visível. Por quê? Quanto menor a nanopartícula de dióxido de titânio, mais a absorção vai ser deslocada para o ultravioleta. E se a gente pensa em utilizar em aplicações ao ar livre, recebendo o sol como chega para a gente também, a ideia é você usar, como a maior parte dos fótons está na região do visível e principalmente do infravermelho, a ideia é deslocar a absorção. E aqui a gente vê que para o cromo 6, essa absorção aqui foi deslocada aqui para a região do visível, pegando a parte do azul e não só o violeta. Já com ferro já não é tão expressivo assim. E aí o que acontece? Justamente a dopagem com cromo foram as que deram os melhores resultados em termos de eficiência fotocatalítica, que foi melhor do que com o dióxido de titânio puro. Então, e da onde que vem essa questão de estender a janela espectral? A gente se inspira na fotossíntese, né? Ou seja, quando você olha para as plantas, isso aqui é louro, tá, gente? Aquele louro de tempero é a folhinha dele ainda com turgor, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para as folhas, para as plantas, lá a gente tem os cloroplastos, onde vão começar a fase clara da fotossíntese. E lá dentro dos cloroplastos, a gente tem estruturas, tipo uns disquinhos, chamados tilacoides. E nos tilacoides, a gente tem essa estrutura aqui embaixo, onde a gente vai começar o aproveitamento da luz e a conversão da energia do fotoincidente em energia química para formar glicose e água, né? E oxigênio. Bom, o que acontece? Quando você tem um tilacoide, isso aqui, gente, amarelo, são fosfolipídios que formam essa bicamada, e aqui ensanduichado, né, como se fosse uma esponjinha, onde tem inseridos clorofilas, carotenoides e outros pigmentos acessórios, ou seja, que a gente tem, isso aqui é a clorofila, se é A ou B vai depender se aqui é um grupo metil ou esse grupo aqui é aldeído, né? E a gente tem, por exemplo, beta-caroteno, mas tem luteína, xantinas, etc. O que acontece? Esses pigmentos, eles absorvem diferentes partes daqui da região visível do espectro eletromagnético. Então, o que acontece? Ó, a clorofila A absorve bem no azul e no vermelho. A B já é aqui próximo ao verde azulado, e no laranja. Já o beta-caroteno, ele absorve bastante no azul e no verde. Então, ou seja, o que acontece? Essa energia desse fóton, ela vai sendo transferida, né, por mecanismos de ressonância até o centro de reação, onde começa, né, a separação dos elétrons, e esse elétron vai participar da cadeia Z e dando continuidade ao processo fotossintético. E o que acontece? É tão inteligente o design da natureza que o que acontece? Ela é muito sábia. Ela utilizou vários pigmentos acessórios para aproveitar o máximo possível do espectro eletromagnético que está chegando aqui para ela na Terra, em particular na região do visível, né? Então, o que acontece? O que a gente faz aqui é a mesma ideia, ou seja, a gente parte dessa ideia das plantas e faz aqui esse processo de dopagem para trazer a absorção do dióxido de titânio do ultravioleta para o visível e conseguir aproveitar mais o espectro, ou seja, em vez de só aproveitar essa faixa aqui do violeta, a gente aproveita toda essa janelinha aqui. Essa é a ideia, né? Então, assim, a gente não está usando clorofila nem beta-caroteno, mas, enfim, a ideia é essa. Bom, então, gente, aqui, ó, o que a gente quer fazer é justamente sair aqui, ó, isso aqui é uma solução de azul de bromofenol em pH 7, né? E o que a gente faz é o branqueamento, ou seja, a gente detona esse reagente aqui, o azul de bromofenol, e aí a gente vai ter a água completamente limpinha, ou seja, basta iluminar. Então, para vocês terem uma ideia, ou seja, isso aqui é um gráfico da absorção, né? Assim, primeiro, né? A gente tem aqui o corante, gente, só mais um minutinho, tô acabou já a apresentação. Né? Aqui, ó, a gente tem, então, esse aqui é o perfil de absorção desse corante aqui na região do visível, ou seja, ele tem um pico de absorção em ali 589 nanômetros, ou seja, já é no amarelo, indo para o amarelo alaranjado. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca o dióxido de titânio e vai vendo a reação ocorrer,
essa absorção vai diminuindo até que ela vai praticamente zerar, ou seja, que a gente chama, teve o bleach, né, dessa reação, ou seja, se não tem mais absorção aqui, que não tem mais esse pico de absorção em 589 nanômetros, é porque você não tem mais. Esse pico aqui, ele só existe porque eu tenho um azul de bromofenol na solução, que é esse aqui. Quando eu chego nesse estágio final, eu não tenho mais nada, porque essas ligações todas foram quebradas, e aí você pode ter moléculas menores até chegar ao ponto de ter CO2 e água só, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o gráfico, né, dessa absorção em 589 nanômetros, né, aqui com o tempo, opa, pera, eu já tenho um pouquinho. E aí, gente, eu vou só passar um vídeo aqui para vocês verem como que funciona. Então, aqui vocês estão vendo, gente, pessoal da organização, vocês estão vendo isso na tela, o vídeo agora? Sim. Turma? Beleza, então vamos lá, que agora... Então, o que acontece? Aqui a gente tem justamente uma solução de azul de bromofenol, né? E o que a gente vai fazer é uma demonstração disso que eu estou falando. É claro que no laboratório, ali na hora da medida, é um pouco mais sofisticado, mas isso é só uma demonstração para vocês verem. Então, o que a gente tem? Aqui você tem um azul de bromofenol, ele tem essa coloração assim arroxeada, e o que eu vou fazer aqui é colocar um pouco do dioxitânio dopado com cromo. E o que vocês vão ver é exatamente, ó, o bleach da reação. Inclusive, essa foi tão rápida que aí depois é só a continuação. Vou até passar de novo. Então, o que acontece? A reação ela é tão rápida que o bleach ocorreu muito rapidamente. E aí, claro, a gente testa para saber se não foi só... E detalhe, gente, um ponto importante é o seguinte... Eita, pera, voltando... a gente faz o teste, claro, para saber, mas será que não foi só uma mudança de pH ou qualquer coisa assim? Só que o azul de bromofenol, quando ele muda o pH, ele fica amarelo. Então, quando a gente tem esse branqueamento, você fala, bom, é um indicador de que foi degradado. Mas o indicador principal é qual? A gente vê se aquele pico de absorção que ele tinha aqui em 589 nanômetros, se ele some. E aí, quando a gente faz o gráfico, você vê que vai a zero a absorção para esse comprimento de onda. Então, o que acontece? O que a gente vê exatamente é a degradação desse corante. Bom, e aí, gente, claro, né, a gente também eu continuo a pesquisa, aqui tem 2 alunos de C meus que estão relacionados à pesquisa, o Daniel, que está fazendo PIBIC comigo desde 2019, né, quando ele começou a estudar a elaboração de fotocatalisadores à base de óxido de titânio, mas com nanopartículas de morfologia variada, ou seja, em vez da gente fazer aqueles quase esféricos, a gente está pensando em fazer tipo disquinhos, palitinhos e outras morfologias variadas, e aí a gente mexe na rota sintética para fazer isso. E agora ele também está estudando a atividade fotocatalítica de filmes nanoestruturados, visando aplicações para o tratamento e descontaminação, ou seja, depois de sintetizar as amostras, caracterizar bem, o que ele faz é pegar essas dispersões coloidais, a gente coloca na forma de leito, ou seja, como se fosse um filme, para fazer a aplicação sob iluminação natural, ou seja, como que seria feito na prática. Então, ele está trabalhando nisso aí, o Daniel aqui, se estiver assistindo, Daniel, um beijo, aliás, um beijo a todo o meu grupo também, afinal, esse trabalho é possível com o trabalho de todos, né, não só meu. E o Júlio, né, que é o que está... Dias, José Alves Dias, José Politi e também a Márcia Murta, justamente, né? Aí também o Leonardo Paterno, justamente por todo o apoio aí, também aí relacionado a essa questão aí dos laboratórios. Bom, e para finalizar, gente, assim, eu vou pular essa parte aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né?
Eu espero que tenha sido bastante proveitoso, que tenha mostrado para vocês uma nova área de pesquisa, né, que é a fotocatálise, a utilização de materiais nanoestruturados para realizar, né, procedimentos fotocatalíticos. E estou aberta a perguntas aí, gente. Obrigada aí por tudo. Extra. Tem algumas perguntas aqui, algumas pessoas agradecendo a sua palestra, algumas pessoas dizendo que estão com saudades. Deixa eu olhar aqui. O Gabriel Pereira disse: Adriana, que saudade de você. Aí colocou Marcos, FG2 e FG4 e companhia, sempre saudades. Ai, gente, saudade de todos vocês. Ai, as minhas turmas, assim, eu até agradecer, cara, que assim, minhas turmas são sempre uma gracinha, gente. Ai, saudade de todo mundo. Temos algumas perguntas também. O Vinícius Cerqueira Silva pergunta: Professora, o que a senhora recomenda para quem quer estudar fotocatalisadores na graduação? Pode ser livros, vídeos, artigos, etc. Olha, no geral, essa parte, como ela é muito aplicada, costuma ter mais artigos mesmo, né? Então, assim, inclusive até, assim, estou escrevendo um artigo de revisão nesse sentido, né? Mas ainda eu vou precisar de um tempinho, porque, assim, tem bastante coisa, né? Mas, no geral, artigos costumam ter mais, tá? Para questões, assim, por exemplo, aí depende de que ponto você tá, né? Vamos lá. Vamos supor, se você quer ter pré-requisitos para você entender melhor como é que o que são, por que a partir da estrutura de bandas, né, a gente consegue entender por que os óxidos, eles semicondutores, né, eles podem ser utilizados para essa finalidade. Eu recomendaria você começar, na verdade, por estado sólido, né, assim. Então, assim, pode assustar um pouquinho, porque no geral o estado sólido o pessoal aqui, pelo menos na UNB, costuma ver mais até no mestrado, na verdade, assim. Eu lembro que quando eu entrei como docente, até eu achei curioso. Mas, assim, mas também é em função o volume de matérias é muito grande, são matérias muito pesadas, também na graduação de várias áreas da física, né? Então, assim, é compreensível também. Mas eu recomendaria começar por estado sólido, porque lá você vai entender como que, a partir dos tipos de ligações químicas que a gente tem entre os átomos, como é que a gente entende a estrutura eletrônica do material. Porque o que vai determinar essa propriedade, esse comportamento fotocatalítico é justamente estrutura eletrônica. Então, para começar, eu recomendaria um livro de estado sólido. Então, assim, o mais básico que tem de todos seria o Keitel. Eu não sei, eu não lembro a nacionalidade dele agora. Mas, por exemplo, um livro que eu considero muito bom é o Ashcroft. E o Eliot também. Gosto muito do Eliot, mas o Eliot é um livro de 1.000 e tantas páginas. Assim, é meio grandinho, assim, pode assustar. Mas, assim, é um livro são livros bons, eu recomendaria. Mas caso você já tenha conhecimento no assunto, daí os artigos eu acho que vão ser mais ilustrativos para você. Porque os livros, em geral, de ciência dos materiais, eles focam mais nos grupos mais básicos, assim, né? Por exemplo, polímeros, cerâmicas, metais e suas ligas, compósitos. Então, assim, é um apanhado mais geral. Para fotocatalisadores, aí tem alguns artigos de revisão, por exemplo, do Bahnemann, ou da Ebel também, assim, não é parente minha, tá, gente? Aí, assim, bom, se bem que vai saber se foi erro de registro, enfim, faz. Mas, assim, até hoje eu saiba, não. Então, assim, tem artigos de revisão na literatura, assim, bem bacanas, mas eles são um pouco antigos também, né? Então, assim, né, mais recente ainda falta um pouco. Os mais recentes são mais aplicação, que o povo já vai direto ao ponto. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode falar comigo. Se tiver dúvida, pode tirar dúvida comigo. Pode mandar e-mail para a senhora. Claro, a gente fica à vontade. Se o que puder ajudar, imagina, cara. A gente é docente para isso. Muito obrigada. Temos outra pergunta. O Vinícius Andrade está perguntando: cara, professor, existe algum material equivalente que seja mais barato que o ouro na célula? Acho que na célula solar. Isso, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Tem, aquele assim, que tudo depende, na verdade, quando a gente monta uma célula solar, o que a gente vai pensar é justamente na estrutura de bandas e funções de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente coloca, por exemplo, os contatos, que você tem ito e tem um eletrodo metálico. Eu usei ouro porque era o que tinha melhor resposta
para aquela célula solar que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, dependendo de que arranjo você faz, pode usar até alumínio, né? Com o dióxido de titânio não dá. Realmente, com o alumínio, a eficiência cai bastante. Porque o que acontece? Você tem lá, por exemplo, né? Aqui, banda de valência e banda de condução, né? Do sanduíche ali, que tem o dióxido de titânio e o polímero. O que acontece? Só que aqui, quando você faz os contatos dos eletrodos, o que você vai ter é o ito, né? O óxido transparente e o metal. Eles vão ter diferenças na função trabalho. Em geral, assim, aí o metal pode estar mais alto ou mais baixo. No caso do ouro é mais alto. O que acontece? Quando eu monto a célula solar, eles vão se equilibrar. E aí o que eu vou ter é o quê? Transferência de carga do eletrodo que tinha, né, a função trabalho mais alto para mais baixo, ou seja, os elétrons minimizam energia. Então, os elétrons vão desse eletrodo aqui para esse, se eles se equilibram, mas os elétrons aqui foram para cá. Então, o que vai acontecer é você mudar a estrutura eletrônica ali do sanduíche, né? Que você vai ter um diferente band dependendo para que lado que os elétrons foram ou não, né? No caso, quando eu fiz uma célula solar que era óxido de estanho índio, né? Que é o ito, dióxido de titânio, P3HT, que é poli-3-hexiltiofeno, né? Que é um polímero condutor bom pra caramba, assim, para essas aplicações, e ouro, né? Porque justamente o que acontece? Se eu boto alumínio, eu invertia o bending ali, e aí a eficiência cai horrores. Mas, por exemplo, tem células solares que, assim, em vez de você usar o óxido, por exemplo, vamos supor, uma das mais comuns na época que eu estava fazendo doutorado era você usar um polímero condutor com fulereno, que é aquela bolinha que parece uma bolinha de futebol, que é só carbono. É outra forma alotrópica do carbono, né? E ele atua da mesma forma que o dióxido de titânio, né? Basicamente, é um semicondutor do tipo N. Só que aí o que acontece? Nessas células aí eu consigo usar alumínio, né? Então, tudo depende, na verdade, da estrutura eletrônica, do que você está botando na sua célula solar. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, o ouro que a gente usa são 100 nanômetros de espessura. Mal dá para ver olho nu, né? Então, assim, não é tão caro. É caro, mas tem coisa mais cara ainda. Por exemplo, tem células solares que são à base de, por exemplo, telureto de cádmio, seleneto de cádmio, dentre outros materiais, que assim, elas têm até uma eficiência de conversão, são das mais altas e são que, em geral, são utilizadas em aplicações aeroespaciais, né? Porque lá o custo não é o principal ponto, mas sim a eficiência, para você garantir que você vai ter os milhões que você investiu ali, não vão para o espaço, literalmente, sem uso. E aí, o que acontece? Só que são células muito caras, porque esses elementos são muito caros na crosta terrestre, né? A abundância relativa é muito baixa. E também o processo de refinamento é bem caro também, porque tem que ser um grau de pureza, assim, de 7 casas decimais ou mais, né? E, além disso, também o método de fabricação do célula solar, você tem muitas perdas, e, além de tudo, ainda é um material tóxico pra caramba. Enfim, em suma, elas são bem mais caras. Tanto é que, assim, você fala assim, a gente vê para aplicações para venda, são células solares de silício amorfo, porque são as mais baratex que a gente tem, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem as células, vamos lá, tem 4 gerações aí de células solares. A primeira são as de silício, que surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial, e elas são, assim, começou com o monocristalino, que é a mais cara de todos, que o processo de fabrico é caro e ele é difícil de fazer. E começou com o silício por 2 motivos. Primeiro, que o silício era super abundante na crosta terrestre, toda a areia da praia praticamente de óxido de silício, rocha, você tem silicatos pra caramba. Então, assim, o silício é um dos materiais, é um dos elementos químicos mais abundantes que a gente tem na Terra, né? E, além disso, o refino já era conhecido e não era tão caro. Então, tinha uma razão de ser. Então, primeiro, vamos usar aquele, não tem tu, vai tu mesmo. Então, usaram silício. Só que aí o silício se mostrou um semicondutor interessante. E aí, depois, eles foram estudando, por exemplo, a policristalina, é quando você tem vários cristalzinhos de silício. E depois você tem um amorfo, que não é bem um cristal, ele lembra mais um vidro, né? E aí, o que acontece? A eficiência vai diminuindo. A do monocristalino é a mais alta, que chega a 25% de eficiência de conversão, ou seja, do total de energia que chega do Sol, se converte 25% em energia elétrica, para vocês verem como não é um processo assim tão trivial de garantir uma eficiência, tipo assim, próxima de 100%, que nem a gente faz para reação química em laboratório, né? Que isso a gente consegue, nem sempre, mas tem outras maneiras a gente chegar lá.
E, por exemplo, a do amorfo está em torno de 15%, ou seja, 10% menos. Então, quando a gente vê esses painéis para venderem, por exemplo, nas lojas, elas, em geral, são de silício amorfo, porque o processo de fábrica é mais barato, mas a eficiência que elas têm é o que a gente diz comercializável, ou seja, no laboratório, a de silício amorfo tem uma eficiência maior que 15%, mas nominalmente, para a venda no mercado, a gente bota até 15%, né? E aí o que acontece? Para você ter uma célula solar que seja comercializável, é no mínimo 10% de eficiência no laboratório, né? Mas no geral a gente bota um pouco mais para cima, justamente para garantir que a nominal ela sempre é mais baixa, né? E aí o que acontece? As de segunda geração foram as que vieram com a corrida espacial durante a Guerra Fria. Então você tem o que a gente chama de filmes finos, porque, por exemplo, a de silício ela é espessa porque a absorção dela é muito baixa. O silício absorve muito no infravermelho, mas a absorção não é um processo tão trivial nem tão eficiente assim, né? O coeficiente de absorção dela é meio baixo. Então, você tem que aumentar a espessura para você compensar essa baixa absorvitividade, né? Bom, e aí o que acontece? Aí, durante a corrida espacial, fala, cara, a gente precisa de uma célula solar que seja mais leve, né? E, ao mesmo tempo, mais eficiente. Então, começaram a investigar de filmes finos de semicondutores, como, por exemplo, germânio, selênio, telúrio, e as suas combinações, como arseneto de galho, telureto de cádmio, seleneto de cádmio, seleneto de telúrio, etc. Então, o que acontece? A ideia era justamente como a eficiência dessas células pode chegar até 45%, ou seja, 20% a mais do que o silício monocristalino, você pensa, nossa, maravilha, né? Assim, tome quase metade. Mas o problema é cash. O custo é caro e o custo quilowatt-hora aqui ninguém vai querer pagar, né? Então, assim, é muito caro. Tanto é que mesmo para colocar uma célula solar, você tem que ter uma série de incentivos, como, por exemplo, a Alemanha, que é o país líder nesse sentido, né? Tanto é que a pesquisa e células solares lá e na Áustria estão entre os líderes no mundo, né? E aí o que acontece? E isso ficou bem claro para mim quando eu fiz o sanduíche do meu doutorado lá, né? Assim, fiz na Áustria, no laboratório do professor Sari Tift, do Neugebauer, e aí justamente você vê que lá você tem uma série de incentivos, né? Mas é o que acontece, para aplicações espaciais, em que o custo não era o problema, o mais importante era a conversão de energia mais eficiente, aí se optou pelas de segunda geração, né? Mas para aplicações aqui para nós, que estamos aqui na Terra, esquece, é muito caro. E aí, nisso vem a proposta da terceira geração, que são os materiais nanoestruturados para células solares. Então, é tipo uma alternativa. Ou seja, em vez de a gente ter um processo de fabrico muito caro, que a gente chama de fabricação ou processamento na nossa área, né? Em vez de ter um processo, o processamento ser muito alto, como é o caso do silício, né? Que você tem que ter o grau eletrônico, 99,9999999% de pureza. Né? Então, assim, para ele funcionar legal. Aí depois você dopa em condições controladas, é claro. Mas, assim, ele tem que estar puro para você garantir que, assim, ele está numa condição que eu consiga fazer isso de uma maneira reprodutível, tanto no laboratório quanto na indústria, né? E aí, então, surgiram as de terceira geração, que é onde se enquadra a da minha tese de doutorado. Então, ou seja, surgem aí materiais como, por exemplo, os óxidos dos semicondutores, e aí entra não só o dióxido de titânio, mas óxido de zinco, óxidos de, por exemplo, perovskita, que tem titânio, mas tem outros elementos, blendas e outras coisas, outros compostos, polímeros condutores, fulerenos, toda uma série de materiais que as propriedades foram estudadas nos anos 70. Então, essas de terceira geração, elas começam a surgir ali no final dos anos 80, início dos anos 90. E muitas também baseadas, por exemplo, em ftalocianinas e clorofilas, né, pensando nas plantas. E aí o que acontece? O problema das de terceira geração, o processamento é comparado com o silício da primeira geração. E as de segunda geração, o processamento é menor, mas ele ainda é caro. Mas a eficiência de conversão não é comercializável ainda. Ninguém bateu, 10% assim, ou mais, só chegou a 10%. Mas ainda assim tem muita coisa a fazer até tornar comercializável. Ainda precisa melhorar muita coisa, né? E as de quarta geração são aquelas que tentam imitar uma célula vegetal. Só que o que acontece? A gente não tem o truque da natureza, entendeu? Para fazer in vitro o que ela faz em vivo, né? Então, assim, uma célula vegetal, por exemplo,
apesar da gente não estar convertendo, no caso da fotossíntese, o que está tendo é um processo de conversão de energia eletromagnética e energia química, porque você vai formar glicose, oxigênio e água, basicamente, né? Mas a ideia de você ter pigmentos antena para maximizar a absorção, para você ter mais, digamos assim, aumentar a probabilidade dessa conversão de energia, os processos envolvidos, servem de inspiração para a gente ir para o laboratório e tentar melhorar a eficiência desse processo. Tanto é que, por exemplo, no caso da fotocatálise, eu coloquei o exemplo da fotossíntese justamente por isso, né? As plantas têm uma arquitetura, um design molecular muito inteligente, que serve de inspiração para a gente, para essas áreas, mesmo que a gente não vá trabalhar com moléculas como, por exemplo, pigmentos fotossintéticos, como beta-carotenos, clorofilas, etc., né? Então, assim, então essa questão dos materiais, os custos, a gente sempre tenta, né, pensando já na aplicação lá na frente, escolher materiais para pesquisar que você não tenha um custo nem de fabrico, nem de processamento, que seja muito elevado, e nem também que o quilowatt-hora depois, ao final, seja tão alto assim, né? Então, assim, mas isso tá assim, tem muita coisa em aberto, e esse é o lado bom do negócio. Se tivesse tudo pronto, eu já não tinha o que fazer, até que mudar de linha de pesquisa. Então, é basicamente isso. Bom, como a gente já está acabando o tempo, a gente vai fazer uma última pergunta aqui do chat, do Matheus Nascimento. Ele está perguntando quais seriam os principais desafios para colocar esse material em uso como fonte de energia renovável para substituir por completo as fontes de energia. Olha, em primeiro lugar, tem que aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia, com certeza. Né? Isso daí é um desafio que está lançado já, assim, desde o final da década passada, ali por volta de 2010, por aí, e isso realmente é uma questão muito séria. A gente tem esses problemas, assim, mas a gente tem que lembrar também que, independente, por exemplo, pensando em células, eu imagino que ele perguntou isso para células solares, né? A questão não existe fonte de energia ideal, né? Claro que eu posso ficar aqui falando, porque a energia fotovoltaica é maravilhosa, vai salvar o mundo do aquecimento global, é a solução dos seus problemas, etc, etc. Mas, na verdade, assim, sendo bem realista, não existe fonte perfeita, tá, gente? Assim, tem aquela que tem o menor impacto para cada localidade. Então, assim, o ideal é que a gente utilize, escolha a fonte, por exemplo, você vai usar uma célula fotovoltaica ou você vai usar uma turbina eólica, você tem que olhar as características do lugar. Por exemplo, uma célula solar, você vai escolher um lugar que tem uma boa irradiância, ou seja, se for um lugar que, tipo, tem muitos dias nublados, e que a densidade das nuvens é muito alta, a ponto de você ter um abatimento da intensidade em mais de 25%, por exemplo, porque no dia nublado você tem uns 25% de abatimento da intensidade, né? Então, assim, isso é um problema. Agora, por exemplo, você pega o semiárido brasileiro, tem uma das melhores irradiâncias espectrais do mundo. E aí, imagina, aí você lá vai botar o quê? Você não vai colocar uma placa solar? É um desperdício, porque aquilo já está chegando natural, intrínseco do lugar, entende? Do mesmo modo, por exemplo, lá no Ceará, você tem os ventos ali na região do Equador que você pode utilizar para turbinas eólicas, né? Mas você pode ter também células solares. Agora, por exemplo, pensa na Amazônia, onde você tem árvores com uma copa, quer dizer, se não queimarem tudo, né? Mas assim, você tem copas muito densas e muito altas. Então, só que a placa você vai usar lá embaixo, no térreo. Então, por exemplo, quanto que isso amortiza a sua irradiância que está chegando lá na célula? E quanto que isso impacta o tanto que você vai converter no dia, né? E ainda você tem a questão da nebulosidade, por exemplo, né? Que tende a ser mais altas nessas regiões justamente por conta da umidade da região característica, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em aplicações, não basta só a eficiência de conversão, ela é super importante, claro. E isso a gente já pensa desde o laboratório, quando a gente se propõe a estudar diferentes materiais, diferentes arquiteturas para fazer isso. Agora, a gente tem que pensar também nas especificidades de cada local. Por exemplo, a cidade onde eu nasci, Santana do Livramento, é lá na fronteira com o Uruguai. Eu nasci a 50 metros do Uruguai, gente. Pasme. Aí lá, o regime de ventos é muito alto, porque você tem a Serra Geral aqui próximo ao Oceano Atlântico, e você... vou inverter, né? Aqui a Serra Geral aqui, né, próximo ao Atlântico,
e aqui você tem os Andes. Então, você tem um corredor de massas de ar ali fantástico para isso, né? E o regime de ventos ali é muito intenso o ano inteiro, e você tem 100 dias de sol. Então, você pode aliar tanto energia eólica, tem uma fazenda de turbinas eólicas lá, e você tem células solares também. Então, é tudo uma questão de você aproveitar as características geográficas daquele lugar e também aliada à eficiência dos materiais. Mas, assim, a bad news que a gente tem é justamente o quê? Não existe fonte que vá suprir todas completamente tudo. No geral, a gente precisa de uma principal e de uma alternativa complementar para poder balancear esse uso e minimizar o impacto ambiental. Bom, nós temos algumas outras perguntas, mas o tempo já está estourando, então talvez se a professora quiser deixar o e-mail, o contato. Claro! Acho que a nossa Rocha pode pôr na tela, pode pôr ali. E aí a professora pode falar seu e-mail ou seu Instagram, uma coisa que a pessoa possa te procurar. Bom, gente, então vocês podem me mandar as dúvidas também, é uma pena que acabou, tava massa. E olha que eu tô tendo passado 1 hora ali, eu só, deixa eu correr. Mas quem quiser mandar e-mail para mim é adriana.ibaldo, né, @gmail.com, ou pode ir no meu Insta também, até bom que tem uns vídeos lá de divulgação científica também, estou gravando a 2ª temporada, é Adriana_Ibaldo. Então, gente, aí vocês podem me procurar também, tirar as dúvidas, vai ser um prazer conversar com vocês, tirar as dúvidas também, e espero que vocês, né, se encantem também por essa área de pesquisa, que tem uma série de possibilidades. Ela pega tanto da ciência mais básica que a gente tem e leva isso ao máximo expoente das aplicações. Então, assim, é um campo super vasto, muito bonito, sou suspeita para falar, mas, assim, e muito interdisciplinar. Então, permite que você transite entre as áreas de uma maneira que chega a ser poética, né? E isso tudo para trazer avanços para a sociedade. Tá bom. Muito legal, professora. Muito obrigada por ter aceitado dar essa palestra. Obrigada a todo mundo que assistiu. E hoje a gente finaliza as palestras de hoje, né? E amanhã tem mais. Às 9 horas começa outra palestra já. E a gente espera todos vocês lá. A Adriana também está convidada. Com certeza. A gente sempre prestigia, né? Assim, até eu fiquei na dúvida na época, assim, falam sobre o meu projeto de gênero e tudo, mas como já tinham outras palestras do tipo também, né? Mas quem quiser saber mais também sobre os outros projetos, gente, sobre experimentos em ensino, e também o Atraindo Meninas e Jovens Mulheres, né? Quiser saber mais sobre a história do projeto, né? As ações que a gente tem feito e tudo, né? Manda mensagem para mim, né? Entre em contato comigo, vai ser um prazer poder atender todo mundo. Tá bom, muito obrigada. Então, obrigada a vocês, gente. E obrigada pelo